Meus amados, eu lembro que meu domingo deste mês, no dia 2, ministrei aqui uma palavra acerca de Provérbios capítulo 30. Ministrei uma parte, porque o tempo, tínhamos Santa Ceia, tínhamos que remir um bocado o tempo, mas hoje eu quero poder fazer a segunda parte. Então, ainda é o mesmo assunto, as 4 gerações rejeitadas por Deus, e que nós lemos, portanto, naquele Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que eu quero repetir com a igreja hoje. Romanos 12, versos 1 e 2, para ficarmos bem dentro do assunto. Vejo talvez alguns irmãos talvez não estivessem aqui naquela altura, mas diz assim, Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele assim escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E naturalmente que agora podemos ir para Provérbios 30, versículos 11 a 14, que já foram lidos hoje, não é? Comando do nosso irmão evangelista Jorge, Provérbios 30, 11 a 14, que são as 4 gerações que Deus rejeita. E hoje vamos ver as 2 últimas gerações, vamos ver os versos 13 e 14, que diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, na primeira mensagem, que foi no primeiro domingo deste mês, nós falamos sobre as 2 gerações iniciais, a geração que não respeita pai e mãe e a geração que se julga pura aos seus próprios olhos. Agur, repetindo, porque os irmãos que não tiveram, é um nome que não tem um significado direto, pois vem de uma palavra que em hebraico significa colecionador, ou estudioso, ou explorador, ou sábio, e entre outros assuntos, porque ele sempre trata de 4 tipos de coisas nesse único provérbio que ele escreveu, né? Esses 33 provérbios que ele escreveu. Ele sempre vai falando em grupos de 3 ou de 4, mas a palavra geração aqui é usada para descrever um tipo de pessoa, não um tipo específico de indivíduo. Não é uma profecia a respeito de todas as pessoas que nasceram num certo tempo, né? Mas sim uma referência direta a homens que Agur conheceu, que ele pôde, como todo filósofo, todo estudioso, ele pôde observar ao seu redor. E essas 4 gerações também, como eu falei, elas identificam 4 tipos de comportamentos diferentes que nada tem a ver com o lugar ou a família, mas sim com escolhas pessoais. Às vezes uma pessoa parece humilde, mas não é. Outras vezes nós somos, mas aquela pessoa é tão humilde, olha só a roupa, né? O fato da pessoa vestir uma roupa simples não diz que ela seja humilde, né? Ela nem sempre, o vestuário é uma evidência daquilo que está dentro da pessoa. E as lições que podemos extrair desse estudo são muito importantes e não quero voltar ao assunto para que nós não nos percamos, né, no tempo, mas eu quero, portanto, levar você diretamente àquilo que nos traz hoje, que vamos começar com o verso 13. Há uma geração cujos olhos altivos
de olhos altivos e pálpebras levantadas. Então, olhos altivos e pálpebras levantadas são um símbolo quase que universal, né? De orgulho, arrogância e desprezo pelos outros. Não há nada mais assim detestável no ser humano do que você identificar que aquela pessoa é arrogante, né? Nós vemos pessoas que elas são arrogantes por natureza, elas, não é pelo fato de ter nascido num lugar pobre, a pessoa é arrogante, a pessoa é orgulhosa, a pessoa é altivo não no sentido bom da palavra, mas ela é altivo no sentido mal da palavra. Ela se julga superior, ela se julga melhor que os outros. Essa geração, ela que se considera superior, ela olha para os outros com desdém, com desprezo, como se aquela pessoa fosse inferior a ela. E nós vemos isso, eu não sei se vocês, eu já passei por isso mais de uma vez na minha vida, já trabalhei com pessoas de outras culturas que olhavam para nós, olham, né, como se fôssemos seres inferiores, pelo fato de que nós não nascemos na Europa, nós não nascemos numa rica família americana, nós não estivemos em Harvard ou em Oxford, né? Então elas acham que nós somos inferiores. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo uma organização alemã e peguei a organização completamente falida devido à má administração de uma outra pessoa. Deus me deu graça, porque eu fui preparado muito antes. Aos 27 anos, eu já administrava projetos com centenas de pessoas que dependiam de mim, e Deus me deu graça para saber administrar. E eu lembro que esse cidadão ia vir em visita e queria ficar ali onde era a base da missão, o escritório, e eu construí, não tinha muito espaço, e eu aproveitei, construí um office novo para que ele pudesse reunir com as pessoas que queria, e fiz 2 quartos, e como não havia espaço para 2 casas de banho, eu fiz uma única casa de banho bem confortável, mas com acesso para os 2 quartos, que hoje eu vejo em algumas casas, as pessoas apresentam como se fosse uma novidade na engenharia, e eu fiz isso em 1992, sem ser engenheiro, né? E eu lembro que quando ele chegou, ele olhou tudo aquilo ali, aprovou, eu mostrei os quartos e tudo, e ele perguntou, e casa de banho? Eu falei, tem, mostrei, né? Aqui você vai ficar com a sua esposa, e aqui você entrou, fechou essa porta. Ele disse assim, eu nunca vou esquecer isso, porque ele bateu, eu não sabia que em cabeça brasileiro tinha ideia boa. Quer dizer, isso é um desprezo, é um menosprezo, né? Porque como ele era alemão, eles se julgavam ser superior, né? Mas isso só quem já viveu para saber, né? Já fui preterido várias vezes por causa da minha origem, né? Então isso não me surpreende nada. E essa altivez, ele era líder de uma missão cristã. Infelizmente, isso está dentro da casa de Deus. Então, a soberba, ela é frequentemente denunciada em Provérbios como uma das raízes de muitos males. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, que é essa tal de pálpebras levantadas, precede a queda. A pessoa vai afundando pouco a pouco, porque ela não se dá conta de que a sua atitude, ela está cavando a sua sepultura. Eu, quando comecei a minha vida, eu lembro que eu vi um provérbio popular que diz assim, nunca pises nos outros quando você estiver subindo, porque você pode encontrá-lo quando estiver descendo. Isso é muito importante para nós guardarmos. Às vezes a pessoa está subindo e nem é pelo seu mérito, está subindo porque alguém ajudou, porque alguém puxou para cima, e uma subida rápida a pessoa vai
ficava pisando no outro ser humano, achando que é melhor. Mas um dia para de subir, começa a descer e vai encontrar aquela pessoa ali, né? Eu conheci um jovem brilhante, podia ter sido uma pessoa fantástica, e ele muito cedo ainda, quando estava ainda na faculdade, ele conseguiu posições importantes, porque ele era uma pessoa realmente que tinha capacidade, tinha assim um grande potencial, mas ele não soube cativar amizades. Fez escolhas erradas na sua vida, deixou aquele trabalho de futuro para um outro que parecia melhor, e 5, 6 anos depois ele estava desempregado. Quando ele volta àquele emprego original, ele não voltou mais como chefe, ele voltou como subalterno. E uma pessoa que ele havia pisado muito quando estava no mesmo nível de escolaridade, pisou muito, essa pessoa agora era o chefe dele. E essa pessoa então pisou nele. O que também não é certo. Ninguém gosta de ser pisado, não é, irmãos? Então, olhos altivos, essa geração que Agur via, né, é uma geração que ela não consegue ver o ser humano como obra da criação de Deus. Ele vê o ser humano apenas como alguém que está na terra e que podia ser melhor e não é por culpa sua. Nem sempre é assim. Então, o que estamos vendo hoje? Basta a pessoa ter um curso superior. Às vezes um curso técnico melhorado, uma graduação, uma pós-graduação, às vezes um mestrado ou um doutorado, e a pessoa já se julga melhor que os outros. Eu lembro quando terminei o meu mestrado, estava voltando de autocarro, juntamente com outro moço, tínhamos um colega de escola dominical, nós dois. Ele era filho de uma pessoa era uma pessoa muito querida mesmo, o pai dele era um engenheiro, e nós graduamos, digamos, ontem, hoje ele já tinha um cartão de visitas, com o nome dele, escrito, né? Mestre em teologia. E disse para mim assim: a partir de hoje ninguém pisa mais em mim. Onde eu chegar eu vou apresentar o meu cartão, diz aqui, pastor fulano de tal, mestre em teologia. Aí eu fiz uma pergunta para ele: isso muda o quê? Isso faz de você melhor do que você era ontem? Não vão pisar mais em mim. Eu não sei onde é que ele está hoje, mas o que eu acompanhei da vida dele é que essa atitude dele ele cresceu um pouco, depois ele começou a afundar, até que desapareceu do meio, não sei por onde, nem sei se está vivo. Que quando você semeia altiver de espírito, quando você semeia nariz empinado, você não vai colher respeito de ninguém. No máximo as pessoas vão ter medo da tua posição, mas respeito não tem nada a ver com medo. Se isso estiver associado então à posição financeira um pouco mais elevada, aí é que o problema fica mais sério. De repente aquela pessoa, agora, ela tem uma graduação, ela tem uma origem, ela tem uma situação financeira melhor, o resto é o resto. O resto não interessa. Irmãos, nós estamos na casa de Deus. Nós somos servos do mesmo Deus. E esse Deus, ele desceu à condição de homem. Ele deu o exemplo, ele não nasceu sequer numa maternidade. Não nasceu numa casa, na casa dele, porque estava ali como peregrinos. Não teve a chance sequer de ser recebido, porque a sua origem era tão humilde que ninguém o quis receber. Quando no país que ele nasceu, hospedar é uma obrigação da lei, é uma imposição da lei. Negar a hospedagem era quebrar uma parte importante da lei. Ele nasceu no campo e ele nasceu entre os animais, porque ele nasceu à noite e os animais estavam ali. E os animais à noite vão para ali. Você sabe
Quem já esteve no estábulo sabe que lá a ordem é a desordem, né? E foi lá que ele nasceu, para nos mostrar que não é onde você nasce, mas sim o propósito que você tem na tua vida. Se você tiver uma vida com propósito, você vai fazer diferença. Agora, se você achar que a tua origem faz diferença, você então vai ser sempre um derrotado, porque você nasceu lá embaixo e acha que nunca pode crescer. Não, ele desceu do céu, ele saiu do lado do Pai, e ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, e ele passou a sua vida inteira sofrendo, andando de um lado para o outro, morreu numa cruz, para nos mostrar que não é onde você nasceu, mas sim aquilo que você se torna que faz toda a diferença. Então, meus amados irmãos, não vamos olhar para os outros com o nariz empinado, com os olhos altivos, com a soberba da vida, porque isso não nos traz bem algum. Infelizmente, a igreja está cheia de gente assim. Pessoas que olham para os outros com desprezo, olham para a roupa, olham para o sapato, olham para a aparência pessoal. E isso entristece o Espírito Santo, porque ele olha para nós através do poder do sangue de Jesus Cristo, que nos redime de todo o pecado. Não é a nossa roupa material que faz a diferença, mas sim aquilo que está cobrindo a nossa alma que faz a diferença. Uma geração, versículo 14, cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumir da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Irmãos, esta é uma imagem viva e terrível de opressão e violência que acompanha o ser humano bem antes, logo depois do Éden. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência depois do Éden. Por isso Deus julgou o homem. E Deus mandou o dilúvio. E o homem sai do dilúvio, saiu bem, saiu fazendo o altar para Deus, mas aí o homem se afastou de Deus de uma tal maneira, e sempre então esses dentes como espadas e as mandíbulas como facas simbolizam a crueldade e a voracidade com que esta geração explora e devora os mais vulneráveis. Sabe, hoje em dia as pessoas, muitos vivem de explorar o ser humano, de explorar da maneira mais baixa possível. Sabe, nós temos, por exemplo, isso é um fato, né? É um fato social, a Casa das Mil Janelas, que eu já ouvi falar, e eu me deparei com isso num documentário, numa revista, num hotel lá na cidade de New Delhi, na Índia. Uma coisa que eu não sabia que o hotel ia ter algo assim. E aquele autor ainda denunciando assim, o pior de tudo é que muitos desses que dirigem associações que defendem crianças, eles próprios, né, se aproveitam dessas pessoas que estão vulneráveis na vida. Então, tudo isso tem um começo mais moderno. Sempre aconteceu. Se você observar, sempre aconteceu isso aí. Sempre o ser humano, desde que o homem sai da arca, desde que o homem foi disperso ali em Babel, que o homem se especializou daí veio a escravidão. Conquistava essas pessoas e tornava escravos. Matava muitos e escravizava os outros. E nós temos que ver que a escravidão é uma mancha, e dizem os estudos que hoje há milhões de pessoas na Terra vivendo em situação semelhante à escravidão. Escravo de todo jeito, escravo porque tem trabalhos absurdos e ganham pouco, e trabalham 10, 12, 14 horas por dia para ganhar uma miséria, para produzir, para que o seu país, e tudo em nome do país, tudo em nome da nação, para que esse país possa vender melhor e mais barato, para produzir. Agora, quem é que está ganhando com isso? E o mundo mudou, irmãos, mas isso começou quando? No final da Primeira Guerra Mundial.
Foi logo no fim da Primeira Guerra Mundial, quando houve a grande revolução comunista na Rússia, em que o Império Russo foi destituído e subiu ao poder, chamado a Revolução do Proletariado, em que os pobres, os camponeses iam governar. Mentira! Nenhum pobre e nenhum camponês jamais subiu ao poder. Políticos experientes se aproveitaram e levaram o povo às armas, usaram a massa para poder alcançar os seus objetivos. Destruíram a Rússia completamente. Todas as casas de todas as cidades e do campo foram invadidas, foram queimadas, foram saqueadas, as pessoas não tinham mais aonde viver, saquearam os armazéns, igual como fizeram aqui em Moçambique agora, o ano passado, entre outubro e dezembro, por causa de questão política, saquearam os supermercados, foram nas bancas dos bazares, roubaram tudo, saquearam os caminhões e agora estão reclamando que a cebola, que antes custava 20, agora custa 70, porque não tem cebola. Porque cebola não nasce, planta hoje, nasce hoje. Precisa ter semente, precisa ter tempo. Então, cada vez que nós nos deixamos manipular por essas pessoas, e isso não é uma mensagem política, é uma mensagem de reflexão, porque tem muito cristão jovem que está envolvido em política e se deixando levar por essas mentes doentias que continuam a pregar a mesma coisa, dizendo que nós temos que mudar tudo, que temos que fazer uma revolução social. A história não muda. Subiram ao poder, mataram milhões de pessoas, meteram milhões nas prisões, degolaram, enforcaram, fuzilaram, mandaram para a Sibéria, mandaram para todo mundo, destruíram a Europa. Depois essa praga veio para a África também, e destruíram mais a África ainda. E quase destruíram toda a América do Sul, com a mesma história. Por exemplo, vocês sabiam que em Cuba hoje, os táxis de Cuba são da década de 50? Não tem carro novo lá. Não tem nada. Porque essa tal revolução do proletariado, ela só funciona na cabeça doentia dessas pessoas. É essa tal geração que os dentes são espadas. Eles só querem matar, roubar e destruir. Eles fazem a obra do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. É saquear, é destruir, vamos que é nosso, vamos tomar posse, vamos fazer, vamos invadir. O Brasil tem um tal de movimento MST, dos sem terra. Aí já criaram dos sem terra e sem teto. E agora é o movimento dos sem vergonha. Porque não tem vergonha na cara. Porque não é com passeata, não é destruindo que vamos construir. Não. Nós temos que ver o que é que Deus quer da nossa vida. Amém. Então, pessoal, que Agur, ele já visualizava 1000 anos antes de Cristo. Essa geração cujos dentes são como espadas. Só fala de violência. Vocês imaginam todos os hospitais saqueados, médicos foram mandados para a prisão porque eram médicos. Você sabe quanto um médico ganha em Cuba hoje? $50 por mês. Quem é que vive com $50? Até hoje, um médico em Cuba ganha $50. Quem é que vive com isso? A maior felicidade para um médico cubano é ser mandado aqui para a África. Eu conheci em Moçambique, não sei se o Beto conhecia, eu conheci. Eu estava no aeroporto, tinha 2 médicas voltando para Cuba, a mala delas era papel higiênico e sabonete. E pensos, porque não tem isso em Cuba. Geração cujos dentes são como espadas. Vamos tomar o que é nosso. Vamos em cima. Vamos fazer. Ok, é bom. Na hora destrói tudo.
entra na casa, rouba a televisão, rouba o sofá, rouba a geleira, aí destrói as subestações, aí destrói as pontes, e põe fogo nos autocarros, destrói a via férrea, e o país fica sem nada, porque é isso que o diabo quer. Que você se deixe envolver por isso, e você se torne parte dessa geração. Mas o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer agradar a Deus? Você escolha o caminho da paz. A Bíblia não diz bem-aventurados os guerreiros, diz bem-aventurados os mansos de espírito. Bem-aventurados aqueles que buscam a justiça. O Senhor, é claro, veja as bem-aventuranças, é o contrário disso aqui. Por que então nós temos que fazer coro? Vocês acham que esses estão aí, descobriram que agora essa que era a chefe do Dudula nem é sul-africana? A mentora do Dudula não é sul-africana, ela é zimbabiana, e agora? Esses que vão para as clínicas estão lá, certo? E temos que orar contra isso. Você agora, você estrangeiro, você não pode mais ser atendido no hospital público. E agora, e o sul-africano que chegar lá em Moçambique, ou chegar lá em Angola, ou em Portugal e passar mal? Hein? Se ele chegar lá no Brasil, o Brasil tem hospital privado, se ele pagar, ele entra. E o hospital público, como é que vai ser? Essa gente, eles só pensam em fazer o mal. É a geração cujos dentes são espadas. E a mandíbula é como naifes, é como facas aguçadas. É só para morder, é só para destruir, é só para abocanhar. E ainda dizem: não somos violentos. Eu escutei isso, nós não somos violentos. A Bíblia nos mostra o que Deus quer, qual o propósito dele. Vocês não têm ideia dos milhões de pessoas, o atraso que foram essas revoluções. Por quê? Porque isso mostra uma total ausência de compaixão e de senso de justiça. Observa muito bem que o tempo que Israel mais prosperou foi no reinado de Salomão. Salomão, cuja palavra em hebraico é Shalom, quer dizer paz. Que o reino era para ser um reino de paz, foi um reino de paz. 70 anos, Salomão não fez nenhuma guerra com ninguém. O único rei de Israel que não precisou guerrear contra ninguém. Porque quando você investe na guerra, você não tem tempo para investir naquilo que vai produzir. Tem gente que gasta o seu tempo todo só planejando o mal contra os outros. E você esquece a lei da semeadura. Se você planeja o mal vai te alcançar. Porque a Bíblia diz que aquele que cavar uma cova cairá nela. E quem mover uma pedra, essa vai rolar sobre ele. É o que está na Bíblia. É a lei da semeadura. Nós temos que ver que a igreja não caminha pelos padrões do mundo. A igreja caminha pelos padrões da Bíblia. E nós não podemos ir buscar no mundo a nossa inspiração. Por isso como Paulo era um homem extremamente sábio, e ele estava falando para a igreja, e era um tempo de dificuldade, era um tempo de luta, era um tempo de... Paulo esteve na arena. Ele não conta detalhes, ele diz que ele esteve na arena lutando com feras. Ele diz assim: meus irmãos, eu sei que o tempo é difícil, mas eu rogo a vocês pela compaixão de Cristo, pelo amor de Deus, não se deixem controlar, dominar por essas ideias revolucionárias que estão aí fora, mas sim deixai-vos transformar pela renovação do vosso interior, pela renovação da vossa maneira de pensar, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é indo para a rua fazer passeata, nem... irmãos, olha, eu era menino, eu tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade. Eu estava, de repente anunciaram, todos vão sair, eu estava começando o liceu, né? Nesse tempo chamava-se liceu, agora não sei mais como é que chama.
E não era fácil entrar para o liceu, tinha que fazer uma prova para entrar para o liceu. E era o meu primeiro ano de liceu, estava lá. E agora, greve dos estudantes. E eu cheguei até a porta da escola e passou uma turma lá e eu vi, do outro lado era uma casa qualquer, e saíram chutando lata de lixo. E eu disse, gente, nós somos estudantes. Então agora vamos para a rua chutar lata de lixo para espalhar aquilo. Não, isso aí, eu não sou isso. Tomei uma decisão com 13 anos. Não vou ser parte disso. O Brasil estava entrando naquela altura, naquela coisa do movimento estudantil, União Nacional dos Estudantes, não sei o que e tal, e vamos revolucionar. Eu disse, sabe, estudante foi chamado para estudar. Concentre-se em estudar, em se preparar para o futuro. É uma questão de escolha. Paulo, da prisão, ele escreve, dizendo para a igreja lá em Roma, e ele tinha muitas razões para ir contra o império. Estava preso injustamente. Mas ele teve a coragem de escrever, dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo. É o nosso corpo. Ele não disse para apresentar a alma, o corpo, a tua vida, o teu ser humano, a tua pessoa, como sacrifício. Sacrifício é algo que não é agradável para você. Sacrificar não é coisa agradável para a carne. Não agrada a carne, mas sacrifício vivo, porque tem sacrifício morto. Aquele sacrifício que não interessa, que é só para aparecer, como daquele que foi orar, Senhor, te dou graças, porque sou melhor do que esse João ninguém aqui do meu lado aqui. Esse aqui, ó, esse daqui, esse publicano aí. Eu dou dízimo, ele não dá. Como é que ele sabia que eu não dava dízimo? Estava julgando. E Deus, o Senhor disse, e Jesus ouvindo, Deus ouvindo, presencialmente. E Deus ouve a tua oração, o Espírito Santo ouve. Amém. Toda oração é ouvida. Agora, entre responder e ouvir e responder, tem um tempo de Deus. Não, olha, Senhor, eu dou dízimo, eu não sou assim. Agora, esse infeliz que está aqui, nem devia estar aqui. O que é que o Senhor disse? Esse se auto-justificou. O outro desceu para casa justificado e aliviado. Então, é o nosso corpo. Quando você for orar, é o teu corpo que vai orar, é a tua boca, é a tua mente que vai projetar a oração. Quando você vai agir, você age com o corpo. A mente pensa, mas é o corpo que vai agir. Que apresenteis o vosso corpo. A vossa atitude, que o corpo é que vai evidenciar a atitude. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como sacrifício vivo, portanto não é morto, santo, não é profano, agradável. Então, vivo, santo e agradável, é o que Deus quer de nós. Que nós sejamos a geração que faz a diferença. Glória a Deus. Por isso o Senhor disse, quando vocês forem amaldiçoados, abençoem. Orai por aqueles que vos perseguem. A gente ora para Deus mandar bala em cima. Não é isso? Tem hora que a coisa aperta e a gente fica tão nervoso. Senhor, manda bala em cima desse aí. Mas Deus sabe, né? Mas o conselho da Bíblia é diferente do conselho do mundo. O conselho do mundo é dá e leva. Bate e leva. O conselho de Deus é recebeu, dá a outra face. Vamos caminhar uma milha? Não, duas é bom. Ah, essa tua roupa, você quer o meu sapato também? Vai combinar melhor. Aí o pastor pregou sobre isso na igreja. E tinha comprado uma câmera nova. Nesse tempo ainda tinha câmera, hoje não tem mais. O celular faz tudo. Nova, câmera, último modelo. E tinha lá
esposa de um diácono muito esperta, foram almoçar na casa do pastor. Isso aconteceu aqui na África do Sul. Aqui, eu sou testemunha ocular disso aí. Aí, na hora do almoço, que o pastor ele tinha um bom costume de pregar a mensagem na igreja, depois repregar, né? E segunda-feira ele ia na minha casa pregar para a minha mensagem todinha. Era uma bênção. Aí a irmã saiu na licença e assim: fulano, tua mensagem foi muito boa. Amei a tua mensagem. Eu estou indo depois da manhã para a França. Não tenho uma câmera. Me empresta a tua câmera nova? E sabe o que ele fez? Foi lá e trouxe a câmera dele e reclamou disso pro resto da vida, porque na viagem a câmera se perdeu. A filmadora se perdeu na viagem. Eu disse, mas se fez assim, se ele pregou, né? Devemos, né? Nós não podemos negar quem pede emprestado, então eu fui lá e pedi a câmera dele. Azar dele que a câmera se perdeu na viagem, azar é dele, não é meu. Meus irmãos, Deus não quer que nós tomemos a palavra dele para explorar os outros. Não. Isso também não é de Deus. O que Deus quer é que nós possamos agir como Ele faz conosco. Dizer que quando perseguiam, Ele não retrucava. Quando insultavam, Ele ficava calado. E diz que como ovelha muda perante os tosqueadores, não abriu a sua boca. E às vezes quando vai ser tosqueada, aquela coisa lá, né? Pode eventualmente cortar a ovelha. Não reclama. Está dando a sua lã e não reclama. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele deu um exemplo para nós. E nos disse que essas 4 gerações que Ele rejeita, Ele não quer o povo dele sendo parte dela. Nós temos que ser fora, temos que estar fora disso aí. Nós não podemos ser altivos, não podemos ser orgulhosos, não podemos ser presunçosos, nem soberbos, nem vaidosos. O Senhor quer que nós sejamos simples, como Ele sempre foi. Ele era tão simples, Ele não parecia mestre, sinal que Ele se vestia muito semelhante aos seus discípulos. E não tinha aquela veste própria dos professores da época, dos rabinos da época. Teve que um discípulo identificar: aquele que eu beijar é esse, prenda. Então nós temos que buscar isso, buscar esse tipo de identidade com Deus. Que Ele sinta em nós, que Ele veja em nós o mesmo sentimento que também teve. Paulo disse: irmãos, que haja em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou de tal forma a ter uma morte mais humilhante que a morte de cruz, sem reclamar. Por que não ter a cabeça cortada? Não. A pior morte é a da cruz. É essa que Ele vai ter. E Ele passou por lá para nos dar o exemplo. Que Ele quer que nós sejamos essa geração. Uma geração aprovada, a geração eleita. Porque vós sois, disse Ele, a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a nação santa. Vocês são o povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos para Ele. É isso que Ele quer que você sinta que você é. No teu dia a dia. Não importa se as pessoas te desprezam, Ele te ama. Não importa que você se sinta sozinho, Ele está ao teu lado. Ele quer que você saiba disso, que Ele está contigo em todo o tempo. Porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Vamos estar de pés, Deus abençoe. Agora, se você sente que a tua vida é um deserto, ou você está vivendo um deserto, em todos os sentidos, eu quero estimular você a estar aqui domingo próximo. Você vai ter esse mês agora, se Deus me abençoar, eu quero falar sobre o que é uma vida no deserto. Dizer para você que você não vai para o deserto porque quer, você vai para lá quando Deus te põe ali com um propósito. E eu sei bem o que é isso aí. Pastor da
da igreja aqui, Samora Machel, também chamado Balança. É uma das grandes igrejas aqui do distrito. E estão num esforço muito grande lá, construindo um templo. Como é que está o templo, pastor? O templo já está unido, só falta cobertura. Só falta cobertura, né? E ele vive de pesca, ele é pescador, peixe, camarão. E então ele foi lá para buscar, o pescado foi atacado com bandidos, quase mataram ele, usaram katana, terçado, cortaram mão, dedos, e é um milagre ele estar vivo, um milagre, mas está aqui, não se queixa, está sorrindo, fazendo a obra de Deus. São homens como esse que eu chamo os anônimos de Deus, os heróis da fé, pessoas que você não conhece, mas Deus conhece. É por eles que nós trabalhamos, que nós corremos o mundo, para que Deus possa nos prover. Acabou de me dizer que o templo já está no nível, só falta a cobertura. Se Deus quiser, com a graça do Senhor e o seu apoio, vamos poder também dar esse empurrãozinho na obra do Senhor ali e abençoar com a cobertura. Deus abençoe. Pastor, o seu nome completo, diga. Meu nome completo é Almeida Arthur Levene. Aqui da igreja aqui da Balança. Aqui é um bairro chamado Samora Machel, na cidade do Dono. E aqui é o templo que nós estamos com o projeto, diante do pedido deles, para poder prover o material para ser coberto. Então vocês vão ver o estado do templo e o que precisa ser feito. E eu vim aqui hoje justamente para isso, para dar essa notícia para eles. A paz do Senhor para todos. Não sei a hora que você está vendo isso. Quando Ana foi entregar Samuel no templo, ela disse para Eli: por esta criança eu estava orando. Então eu posso mostrar a você isso aqui, está sendo feito. Esse foi o meu clamor há cerca de umas 3, 4 semanas atrás. E graças a Deus que Deus tocou o coração de alguns irmãos. Eu ia fazer o telhado comum, madeira com chapas de zinco, mas a bênção foi mais abundante do que eu estava planejando e pudemos contratar um dos nossos irmãos que tem um pequeno estaleiro. Ele está fazendo esse telhado com estrutura metálica, que é muito melhor, mais seguro. Aqui não vai dar bicho, não vai dar nada. E assim eu agradeço a você que pôs a sua oferta, ou grande ou pequena, sabendo que o que você fez, eu tinha dado para um orçamento de uma coisa simples, mas aqui já é muito melhor, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, você continue a prosperar, o Senhor abençoe com toda sorte de bênção a tua casa e o teu trabalho, em nome de Jesus Cristo.